boa noite. Novas medidas de segurança exigem que passageiro chegue 2 horas antes para embarcar em voos domésticos. E veja também nesta edição. Polícia Federal desarticula em São Paulo esquema milionário na compra de aparelhos para tratar mal de Parkinson. Senado abre consulta pública sobre o programa Escola Sem Partido, que exige neutralidade dos professores em questões políticas. Câmara dos Deputados coloca como prioridade a votação das novas regras do pré-sal. Franceses homenageiam vítimas do atentado em Nice. Corpo de brasileira é identificado e será enterrado na Suíça. Caixa Econômica Federal vai financiar imóveis de até 3 milhões de reais. Depois do fracassado golpe militar, o presidente da Turquia admite voltar com a pena de morte no país. A Pampulha, em Belo Horizonte, o mais novo patrimônio cultural da humanidade, vai precisar derrubar um anexo que não fazia parte do projeto original. E na bancada estão o historiador Marco Antônio Villa e também um advogado e ex-deputado federal, Ayrton Soares. Envie sua pergunta aos nossos comentaristas por meio do WhatsApp, o número está aqui na tela, ó. E ainda pelo Twitter e pelo Facebook do Jornal da Cultura. Não se esqueça de se identificar. Bom, vamos começar esse jornal indo diretamente para o nosso telão, porque a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, aumentou de 1h30 para 2 horas a antecedência recomendada para que os passageiros de voos nacionais cheguem aos aeroportos. É uma tentativa de evitar transtornos registrados no primeiro dia das novas regras de segurança. Vamos então lá para o aeroporto de Congonhas falar com a repórter Luísa Moraes, que está por lá. Boa noite, Luísa. Teve passageiro que não conseguiu nem embarcar, não é isso? Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. É isso mesmo. Mesmo chegando com 1h30 de antecedência, teve passageiro que não conseguiu passar pela revista da bagagem e embarcar. Teve muita fila e confusão o dia inteiro em todo o país. A situação agora, aqui em Congonhas, é super tranquila, normal para este horário nas segundas-feiras. A mudança entra em vigor 18 dias antes do início da Olimpíada no Rio de Janeiro. Veja na reportagem. Às 7h39 da manhã, os termômetros marcavam 11 graus na região de Congonhas. Mas nos saguões do aeroporto, o clima esquentou. Olha só o tamanho da fila para a inspeção. 1h30, mais ou menos. Fica difícil, porque complica a vida de todo mundo. Aqui no Aeroporto Internacional de Curitiba, os passageiros também enfrentaram atrasos e cancelamentos. Para muitos deles, é preciso uma adaptação geral do sistema. E os procedimentos são os mesmos já implantados em outros países. Já era para ser feito isso há muito tempo. Quanto mais estudar, melhor para nós, né? No aeroporto de Goiânia não se repetiu o tumulto registrado em outros terminais pelo Brasil, mas também tinha passageiro que não sabia da novidade. É uma surpresa para a senhora. É uma surpresa. A partir de agora, nos voos nacionais, os passageiros poderão passar por revista pessoal e até mesmo ter as suas bagagens de mão inspecionadas. Continua permitido o transporte de dispositivos eletrônicos como notebook e tablets. Mas durante o raio-x, os passageiros devem retirar o equipamento da bagagem. Relógios, brincos, moedas e sapatos de salto alto também precisam ser retirados para a vistoria. Segundo a ANAC, as medidas estavam em estudo há 2 anos e não estão relacionadas à Olimpíada. A preocupação com a segurança também aumentou na cidade do Rio. O esquadrão antibombas analisou esta mochila após uma denúncia de uma suspeita de bomba. Foi só um susto. Ontem, o comitê e as polícias simularam o transporte das delegações e a segurança da abertura dos jogos no estádio do Maracanã. Ninguém está preparado para a guerra. Aqui no Brasil, não. Este professor especializado em segurança internacional concorda. A capacidade de inteligência de conseguir penetrar nos meios de comunicação de grupos terroristas. Isso o Brasil não tem essa capacidade hoje. O Brasil tem quase 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres e já abrigou criminosos estrangeiros famosos, como o inglês Ronald Biggs, que roubou um trem pagador na Escócia em 1963. Ele fugiu para cá em 70, se casou e só foi extraditado em 2001. Ele morreu há 3 anos.
Até agora, o país monitorou 460 mil pedidos de credenciamento para a Olimpíada. Com isso, vetou 4 pessoas envolvidas com o terrorismo internacional. Sobre a fiscalização das fronteiras terrestres, nós conversamos com a Socicam, responsável pela administração dos terminais rodoviários da capital paulista, que informou que a fiscalização de bagagens é atribuição das companhias de ônibus. Já a entidade que representa as viações disse que essa fiscalização deve ser feita pelas administradoras. Bom, com relação aos aeroportos, não há dúvida. A ANAC recomenda que as pessoas cheguem com 2 horas de antecedência. Está entregando para os passageiros nos horários de pico esse saquinho plástico, onde devem ser colocados celulares, chaves, enfim, relógios, moedas, tudo para passar antes do raio-x. A ideia é agilizar e evitar atrasos no embarque. Ricardo, é com vocês. Obrigado, Luísa. Bom, vamos levar essa discussão toda aqui para a mesa. Boa noite, senhores. Tudo bem? Boa noite, Ricardo. Vila, a ANAC diz o seguinte, está lá nas perguntas e respostas no site da agência. Esse procedimento não tem nada a ver com a Olimpíada. É um procedimento que busca melhorar a qualidade da segurança dos aeroportos brasileiros e será mantido mesmo depois dos Jogos Olímpicos. Você acha que não está relacionado uma coisa com a outra mesmo? Está, viu, Ricardo? Nós comentamos isso hoje de manhã e é uma coisa assustadora e muito bem detectada pela reportagem, né? A fila quilométrica. Se você tem de chegar 2 horas antes e um voo para o Rio de Janeiro demora 45 minutos, né? É uma coisa estranha. A espera é mais que o dobro do tempo que se leva para deslocar de São Paulo para o Rio. Isso, no caso do aeroporto de Congonhas, que é um dos mais movimentados do país, a gente sabe quão importante é a ponte aérea. De um lado, como nós até comentamos hoje de manhã, o que falta era um número de funcionários adequados para atender a todas as pessoas que demandam. E sabe-se o número médio de passageiros. Portanto, não era nenhuma novidade. Agora, é claro que está vinculado à questão das Olimpíadas, sim. O Brasil, infelizmente, não tem estrutura de segurança suficiente, por exemplo, para enfrentar esses grupos terroristas, especialmente o Estado Islâmico. Se tem atentados que ocorrem na França, que tem todo um esquema de segurança N vezes superior ao do Brasil, e ocorre os atentados, vídeo de novembro e agora o recente em Nice e tal, o que pode ocorrer no Brasil? Sabendo que no caso brasileiro tem células do Estado Islâmico na tríplice fronteira, todo mundo sabe, como destacou também a reportagem, a fronteira seca brasileira é quilométrica, entra e sai tudo o que quer, então a possibilidade de um atentado terrorista é muito grande. E se ele não ocorrer, infelizmente, não é porque o Brasil é que conseguiu detectar o atentado, é porque eles não quiseram fazer o atentado. Infelizmente, o Brasil não tem condições de enfrentar isso. É muito grave, coisa muito séria, né? E esse planejamento deveria ter sido feito, Ricardo, olha, há anos, não é fazer um planejamento, como sempre no Brasil, para ontem, em cima da hora, que vai tentar fazer o planejamento. No último atentado de Paris, não esse início, mas o do Bataclan, em Paris, os rapazes que foram os autores dos atentados, eles entraram pela Bélgica com um carro alugado, né? A gente estava destacando aí na reportagem justamente essa questão da fronteira seca e da falta desse mesmo tipo de procedimento nas rodoviárias e até mesmo nos postos de fronteira pelo Brasil afora, né, Ayrton? Como é que fica essa questão? É muito mais fácil entrar e pode até passar arma por ali, né? Vamos ver. Primeiro, eu vejo que todo esse atraso ele decorre de uma providência que não foi tomada pelas autoridades. O aumento de funcionários para atender o público. Sabendo que a revista e bagagem e até pessoal vai demorar mais, vai ser mais apurada, tinha que ter um número muito maior de funcionários para realizar essa revista. Eu não tenho dúvida disso. Eu vi uma coisa, uma providência até interessante, a Infraero distribuindo lá um envelope de plástico para você botar. Você tem que tirar relógio, tem que tirar cinto que tenha caneta do bolso, celular. Bom, agora você tem lá. A Infraero botou, achei uma providência positiva. Mas a segurança do voo, o que visa essa revista? A segurança do voo, não é? Sim. Segurança do voo. A segurança do voo é uma coisa que, no Brasil, nós não temos exemplos de atentados que tenha como objetivo a explosão de um avião,
Eu não conheço nenhum caso desse. O que eu vejo, claro, é o seguinte. Eu já fiquei no aeroporto de Tel Aviv 4 horas esperando para embarcar. Não reclamei. Era questão de segurança do voo que eu estava nele. Quer dizer, o passageiro não haverá de reclamar se ele sabe que essa segurança é para a sua própria integridade física, no caso que tem que ser protegido no caso de um voo interno, doméstico ou internacional. Então, não há motivo para reclamar dessa questão. O problema que se reclama é a agilidade no funcionamento dos mecanismos, desde os funcionários do aeroporto até os policiais, que nem sempre as bancadas policiais federais que devem compor a revista e o exame de passaportes, etc., ela é completa. Então, faltam quadros para isso. Se resolver isso, nós vamos ter uma rotina. A França prendeu 6 suspeitos de conexão com o atentado de Nice. Ainda não há confirmação do vínculo do agressor com o grupo ISIS. 84 pessoas morreram, incluindo uma brasileira. O dia hoje foi de homenagens às vítimas. Milhares de pessoas lotaram a orla da praia para dedicar 1 minuto de silêncio às vítimas da tragédia na França, a terceira em 18 meses. Quando o primeiro-ministro Manuel Valls chegou, a multidão vaiou e pediu a renúncia do governo. Em Paris, o presidente François Hollande também dedicou 1 minuto de silêncio aos 84 mortos do atropelamento. Este é o 4º dia de luto no país. Até agora, as autoridades não confirmaram a ligação de Mohamed Bouel com o grupo ISIS, que assumiu o ataque. Foi Mohamed quem jogou o caminhão contra as pessoas durante a festa da queda da Bastilha, em Nice. Ele foi morto a tiros por guardas. A polícia já sabe que o tunisiano era violento, desequilibrado e que nos últimos meses se radicalizou. Antes do ataque, ele chegou a enviar fotos e pedir mais armas pelo celular. Autoridades buscam o destinatário das mensagens. Hoje, 2 pessoas foram presas. No total, 6 estão detidas para interrogatório, incluindo um albanês de 38 anos, suspeito de ter fornecido uma arma ao agressor. Um exame de DNA confirmou que a brasileira Elizabeth Cristina Assis Ribeiro, de 30 anos, está entre as vítimas da tragédia. A filha dela, de 6 anos, também morreu no ataque. As 2 serão enterradas na Suíça, onde mora a família. Outras 2 filhas e o marido de Elizabeth, o suíço Sylvain Solios, escaparam com vida. Eles estão no hospital recebendo atendimento psicológico. Vila, o que me chama a atenção nesse caso de Nice é que ainda não se sabe se o autor do atentado era de fato ligado ao Estado Islâmico ou não, né? Sim. Ele fez algumas buscas ali no Google, mas ainda não se sabe isso. A pergunta que eu faço a você é o seguinte: precisa ser ligado para atender aos anseios de um grupo radical como esse? Porque hoje na era da internet, basta o sujeito se autorradicalizar, pegar um ônibus, um caminhão e sair matando as pessoas pela rua numa comemoração como foi essa do Dia da Bastilha. Pode ser isso mesmo. Isso pode ocorrer em qualquer lugar. A gente espera, claro, que nunca ocorra, inclusive aqui no Brasil, que há denúncias aqui de alguns simpáticos ao Estado Islâmico, desse mesmo jeito que você relatou. O sujeito brasileiro está aqui e se diz simpatizante do Estado Islâmico, jura fidelidade, se diz soldado e coisas do gênero tal. E nesse caso, do francês, o caso de Nice, é necessário o esclarecimento desse tudo. Agora, por que a França, né? É só relembrar algo que nós já tínhamos até comentado aqui. A França é a representação clássica do Estado laico e todo produto, e todo aquele Estado produzido a partir de 1789, quando da Revolução Francesa, que influencia diretamente o Brasil, a nossa República, 100 anos após a Revolução Francesa, ela é marcadamente com a influência francesa. Basta ver que a Mariana é um dos símbolos, está na nossa moeda, tal, os feriados. O 14 de julho era feriado no Brasil, no início da República, até 1915, né? Portanto, você tem uma forte presença do ideário laico republicano francês na República Brasileira, no seu nascimento tal. E a França representa isso, daí a sucessão de atentados, esse ocorrido em novembro e agora esse no sul da França tal. E a grande questão, que a crítica e as vaias recebidas pelo primeiro-ministro francês, são que outra vez o serviço secreto e as forças de segurança francesas falharam, e falharam feio. Veja que você não tem atentados com
como esse na Alemanha ou na Inglaterra, em tempos mais recentes, tal, você tem todo um mecanismo de controle e de inteligência, algo que não foi feito na França. E claro que isso radicaliza ainda mais as tensões na França, que daqui a pouco serão realizadas eleições presidenciais, né, em que essa questão vai estar muito presente. Né? Agora, a França, ao que tudo indica, embora não tenha declarado isso oficialmente, está em guerra contra o terror, né? Como que se luta uma guerra como essa, Ayrton? Olha, ela está em guerra contra o terror, ela tem já uma tradição de enfrentamento com os grupos que atuaram em função dos atentados mais recentes que foram praticados na França contra o abdomenário e contra aquela boate em Paris. Mas eu queria prestar atenção numa coisa, qual era a segurança em Nice? E fui verificar. Nice é uma das cidades onde se adotaram as medidas de segurança mais avançadas. 15 câmeras por quilômetro quadrado, uma para cada 283 habitantes. Em 2010, foi criado o primeiro complexo de videoproteção na França, novo software para garantir a zona dos torcedores da Eurocopa. 400 policiais e 1.400 homens da Força Nacional foram destinados para proteger a cidade. Previstos ataques até por mar. E o que aconteceu? Restou que um motorista com uma carta que autorizava, carta de motorista profissional que autorizava que ele alugasse um caminhão de cargas, alugasse esse caminhão de 19 toneladas e praticasse esse atentado. Esse terrorista não tinha nenhuma ficha, tinha ficha por crime comum, mas não tinha nenhuma ficha por qualquer envolvimento com organização terrorista, e agora não se prove que havia uma organização por trás dele. Por quê? Porque essa questão do Exército Islâmico, do Estado Islâmico, é uma questão de doutrinação, que transcende os limites de comunicação, tanto por internet quanto por correspondência ou organização de qualquer forma, porque ela passa a ideia e esses grupos se organizam e esses grupos praticam os atentados que depois são assumidos pela autoridade, chamada autoridade do islamismo, desse Estado radical islâmico. Então, o que eu vejo que a maior segurança para o Brasil, sabe qual é? É a garantia que nós sempre tivemos uma política externa que nos deixou longe desses conflitos, onde atuamos, às vezes, na maioria das vezes, como mediadores. As nossas posições na ONU não são posições em defesa de colonialismo, de qualquer tipo de invasão de país, como essa do Iraque, não é a favor de que haja uma intervenção militar no Afeganistão. Enfim, nós temos uma política independente que é muito sóbria com relação a isso e nos dá uma garantia de respeito por parte até de grupos terroristas. Qual é a motivação política que haveria num grupo daqueles de praticar um atentado no Brasil contra brasileiros? Agora, o que pode acontecer é que delegações de países antigamente colonialistas, que ainda exercem papel de violência no Oriente Médio, na Ásia, essas delegações podem ser atingidas. Mas nós temos um contingente de defesa já garantido que assegurará, sem dúvida nenhuma, a proteção para essas delegações. O Felipe Oliveira lembra aqui pelo Facebook que o primeiro-ministro francês, Manuel Valls, disse que os franceses terão de conviver com o terrorismo. A seguir, começa a consulta popular sobre a escola sem ideologia partidária. E o presidente da Turquia fala em retomar a pena de morte depois do golpe fracassado. O Senado Federal abriu hoje uma consulta pública sobre o programa Escola Sem Partida. Considerado polêmico, o projeto de lei quer acabar com a chamada doutrinação ideológica na sala de aula. O primeiro dia da consulta pública do projeto de lei Escola Sem Partido mostra a divisão de opiniões. Por enquanto, são mais de 44 mil votos a favor e mais de 45 mil contra. De autoria do senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, o projeto prevê a neutralidade dos professores em questões políticas e religiosas em sala de aula. Para votar, basta entrar no portal E-Cidadania do Senado. Lá, além de acompanhar a tramitação do projeto, é possível enviar comentários e sugerir mudanças. Depois da consulta, o projeto será apreciado pelos senadores. Se aprovado, segue para a Câmara dos Deputados. Em pelo menos 5 estados do país e em alguns municípios, existem projetos de lei que querem regular o que o professor pode ou não debater dentro da sala de aula. Até agora, Alagoas é o único estado onde o Escola Sem Partido foi transformado em lei.
Em São Paulo, o grupo de pais e estudantes combate o que chama de doutrinação ideológica na escola. A gente quer o debate em sala de aula acontecendo de verdade, com espaço para diferentes tradições de pensamento, para diferentes autores, que é ao contrário do que acontece na maioria das salas de aula hoje no Brasil, infelizmente. Algumas escolas tradicionais de São Paulo já se manifestaram contra esses projetos de lei. E, de acordo com alguns educadores, além de cercear o conteúdo oferecido dentro de sala de aula, o trabalho pedagógico também pode ser inviabilizado. Para esse professor de filosofia, aulas de religião não devem ser abordadas no ensino público, já que o Estado é laico. Mas os professores podem sim opinar. Quando você estuda um caso, você tem posições diferentes e o professor vai se posicionar nessa direção, tendo a obrigação de explicar as outras posições e o que elas dizem. Ayrton, o Escola Sem Partido parte do pressuposto de que há uma doutrinação de esquerda nas escolas brasileiras hoje que estariam formando sindicalistas e pessoas alinhadas ao partido, principalmente ao Partido dos Trabalhadores. Você acha que isso é verdadeiro? Olha, eu, pelo que conheço, não vejo isso como uma orientação seguida por escolas que eu conheço. Não vejo. Eu vejo nas várias escolas públicas professores das mais variadas correntes e tendências ensinando aquilo que é matéria curricular e talvez até dando a sua opinião sobre determinados assuntos. Isso não quer dizer que haja uma doutrinação dos alunos. Não vejo isso claramente. O que eu vejo é o seguinte: quem é que escolhe os professores da escola do primeiro e segundo grau? São as respectivas direção das escolas. Eu não vejo nenhuma direção de escola aqui em São Paulo, no Brasil, procurando dizer, olha, eu vou escolher professores que pensam assim, à esquerda, ou pensam à direita. Eu vejo que surgem brilhantes professores que às vezes têm posições políticas à esquerda ou à direita, mas não vejo, e desde o tempo de estudante nunca vi nenhum professor que eu considerava um homem de esquerda querer enfiar na minha cabeça uma doutrina qualquer de esquerda na aula, durante o currículo, cumprindo um currículo, não havia um currículo para isso. Então eu acho muito difícil, o professor Vila deu aula há muito tempo, poderá dizer alguma coisa a mais sobre isso, do que significa você ser um professor e ter uma missão de educar com a amplitude necessária para que o aluno tenha a abertura suficiente para optar por algumas posições que possam surgir no ensinamento. Marco Antônio Vila, um dos objetos aqui do Jornal da Cultura é a polêmica. E eu queria falar a respeito de uma polêmica que está acontecendo, principalmente nas redes sociais, em virtude de um outro programa que aconteceu aqui na TV Cultura, que foi a entrevista do seu colega, historiador e também comentarista aqui do Jornal da Cultura, Leandro Carnal. A respeito do Escola Sem Partido, ele disse o seguinte no Roda Viva, abre aspas, é uma asneira sem tamanho, uma bobagem conservadora de gente que não é formada na área. Não existe escola sem ideologia, fecha aspas. Você concorda com essas opiniões? Não, eu não queria entrar no que ele falou, eu não assisti o programa, portanto não quero emitir qualquer juízo sobre o que ele falou, tal. Ele que é responsável pelo que ele diz, eu não vou, desculpe, mas eu não vou responder essas questões. Sua opinião porque você não, é mas eu vou entrar também. nessa questão, mas eu vou entrar nessa questão sim. Eu acho muito importante que você destacou, Ricardo, que a reportagem... Eu trabalhei muito tempo no ensino fundamental, no ensino médio, produzi material didático com um amigo, uma coleção que foi publicada, republicada por outra editora, né? A última edição tinha sido pela Áticos, já faz bastante tempo. Corrigi vestibular durante muitos anos, fiz questões, acompanhei a discussão pedagógica, trabalhei 30 anos na universidade e na área de história, especificamente uma parte desse tempo na área de história, né? E vi os manuais, tá? Nós tínhamos a princípio, até início dos anos 70 no Brasil, manuais assim que eram muito fracos. Eu estudei pelo Borges Hermida, por exemplo, né? Muitos pelo Joaquim Silva e assim por diante. Chegou nos anos 70, houve uma guinada. A gente saiu de um ensino, entre aspas, conservador, por um ensino de esquerda de história em pleno regime militar, era sui generis. Se vocês levantarem, é fácil, é só ir na biblioteca pegar os manuais didáticos de história. A comprovação é o livro, portanto, eu não estou argumentando, eu estou trabalhando com fatos, tal. Você percebe que houve uma guinada, e nas interpretações, inclusive, de vários momentos clássicos da história brasileira, tal. Isso se aprofundou nos anos 80, e o panfletarismo, no caso do ensino de história e de geografia também, mas eu vou falar no caso de história, foi muito grande. Tanto que, nesse ano, eu escrevi um artigo aqui e abri a discussão, vale lembrar, sobre a Base Nacional Curricular do Ensino de História. Escrevi um artigo, saiu no Globo, onde eu escrevo, e mostrei como que o ensino de História
estava se transformando, segundo aquela proposta do governo, que foi abandonada, eu espero que seja, que não tem conserto, que ela é uma porcaria, desculpe usar essa expressão, que era panfleto, nós não tínhamos nada de história europeia, não teríamos história antiga, não teríamos a história da Idade Média, a história medieval, moderna, contemporânea, não teríamos Grécia, Roma, nascimento do cristianismo, a formação das monarquias nacionais, Revolução Francesa, as inglesas do século XVII, Revolução Industrial do século XVIII, em suma, nós teríamos Brasil indígena, história da África Negra, tal. Isso é panfletarismo absoluto. Tem manuais, eu estudei os manuais de história uma época e levantei, eu lembro de um publicado por uma editora, não vou falar qual é, mas o cidadão colocava um quadro e uma legenda embaixo da seguinte: depressão, 2 pontos, manifestação típica do capitalismo, como se a depressão tivesse a ver com o capitalismo. Se você olhar hoje os livros de história, e se quiser, nós podemos fazer esse exercício na próxima segunda-feira. Eu posso encontrar 50 exemplos absurdos. Parece que o socialismo venceu nos livros de história. Parece que a União Soviética existe, que o socialismo é vitorioso. Por exemplo, eu vi provas, isso está nas redes, viu, Ricardo? Eu vi provas de história, o seguinte, uma pergunta é: cite 2 países totalitários na Europa na década de 30 do século XX. Aí o menino, a menina, aluno, respondeu: União Soviética e Espanha. E o professor riscou a União Soviética, porque para o professor a União Soviética era uma democracia popular. E na verdade, a pergunta estava errada, porque a Espanha, no sentido clássico de totalitarismo, segundo a leitura da Hannah Arendt, a Espanha também não era. Era uma ditadura, mas não totalitária. Totalitária é outra coisa, é o nazismo, por exemplo. E não franquismo, que é outra coisa, outra variante de outra formação histórica. A grande questão é que o panfletarismo tomou o ensino de história. Então, quando a questão, se a pergunta é certa ou errada, o aluno tem de responder segundo o ditame do professor. Né? Os exemplos são terríveis, que nas universidades vocês não imaginam. Então, a questão que se coloca, é claro que eu também acho que não se resolve, eu concordo com você com um projeto de lei no Senado, não se resolve tendo uma legislação, se resolve de outra forma, com a participação da sociedade na discussão, no ensino fundamental, no ensino médio, nas universidades, aí são os próprios alunos que já têm independência para tal, que discutam, que vejam as diferentes visões de história no campo da geografia. Então, panfletarismo, se aprende tudo no ensino de geografia, menos geografia. Né? Vila, eu vou pedir licença aqui para a gente colocar os nossos telespectadores aqui nesse debate. Luiz de Piracicaba diz: sim, doutrinação partidária nas escolas. Ele diz que viveu isso. William diz que Vila, a mídia brasileira também não é partidária. A Luciana diz... Não, peraí. Gente, eu perdi, mas eu vou achar. Tá aqui, ó. O Hélio, tem doutrinação? Sim. A Marinense Ferreira Mendes diz o seguinte: liberdade de cátedra, ela deve ser garantida e ponto. E o Aldo Camargo fala o seguinte: como que fica a afirmação de Paulo Freire que educar é um ato político? Educar, aliás, toda a nossa conduta na nossa vida é política. Toda é política. Tudo é política na nossa existência. Na escola, a política. Eu participo, sou aluno, ou sou professor, é toda uma atividade que envolve o geral. O que eu não vejo é essa doutrinação. Não vejo essa doutrinação. E se alguém tentou doutrinar através de uma orientação X ou Y, não conseguiu. Eu acho que a nossa escola não está subordinada a condicionamentos, não está subordinada a orientações, mesmo porque há uma amplitude tão grande e variada, número de escolas, de várias tendências, escolas religiosas, escolas laicas, escolas profissionalizantes, que é impossível você imaginar que tenha uma orientação que vai ser seguida. Pode até que governo X ou Y tente implantar um projeto X ou Y para lá ou para cá, ou cultuando determinadas áreas da história, ou dignificando outras que não deviam ser dignificadas, mas não vejo nenhuma condição de você estabelecer uma doutrinação nas escolas. O que eu vejo, ou ideologização do ensino, o que eu vejo é a possibilidade de você ter cada vez mais uma amplitude. Por dizer, o que se ensina na escola militar? O que se ensina na escola militar? É alguma coisa pró-democracia? É uma coisa pró-ditadura? Não é? Só vamos questionar isso? Não sei. Olha, se você for pegar... se a gente quiser, nas próximas segunda-feira, fazer o seguinte levantamento: quais são as 5 coleções de história mais compradas pelo governo federal? Independente de que governo. Agora são o atual, mas
Só pegar a última grande compra, eu não sei se foi no último ano, 2 anos, 3 anos, isso é fácil, a produção aqui do Jornal é competente. Pegamos as 5 coleções de história, pode ser 5 às 10, mais comprar, mais que o governo mais adquiriu. O Brasil é o país que mais compra livro didático no mundo, né? É uma máquina de dinheiro. Vamos pegar os 5 primeiros, aleatório, nem sei quem que é. Eu duvido que eu comprovo, melhor dizendo, que as 5 são panfletárias. Pode pegar qualquer, nem sei, nem abrir. Vocês vão encontrar afirmações de arrepiar os cabelos. Socialismo venceu, a libertação é o socialismo, o capitalismo é a opressão. Eu acho que educar não é um ato político. Eu discordo do Paulo Freire da primeira última linha. É esse panfletarismo que destruiu o ensino no Brasil. A agenda da Câmara dos Deputados vai mudar de rumo. É o que promete o novo presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro. Na contramão do antecessor Eduardo Cunha, Maia quer evitar a votação de projetos polêmicos e que geram confrontos em plenário, como o Estatuto da Família e a proposta que dificulta a demarcação de terras indígenas. Hoje, Rodrigo Maia participou de um encontro com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e, em coletiva, adiantou os temas que terão prioridade. A PEC dos precatórios com novas regras para o pagamento de débitos do Estado com os cidadãos, a renegociação das dívidas dos estados com a União e a proposta que elimina a exigência de que a Petrobras participe de todos os projetos do pré-sal. O projeto do pré-sal está pronto para o plenário, então nós vamos priorizar no plenário um caminho, né, aquilo que já estiver pronto. O que não estiver pronto no plenário, nós vamos pedir a colaboração de todos os parlamentares para que estejam em Brasília, dando coro e ajudando a gente a tirar das comissões aqueles projetos que ainda precisam passar pelas comissões. Maia ainda quer colocar no debate as reformas da Previdência, fiscal e a política. A reforma política, eu acho que é uma construção coletiva, né, porque está na hora de todo mundo também abrir mão um pouquinho daquilo que acredita. Para colocar em votação todas essas pautas, o novo presidente da Câmara precisa de quórum parlamentar, o que pode ser um problema com o recesso branco, a Olimpíada e a proximidade das eleições municipais marcadas para outubro. O cientista político Eduardo Viveiros aposta na pressão. Nenhum deputado que seja candidato ou que tenha um candidato na sua base eleitoral, no seu estado, vai querer, né, levar essa conta para casa na hora de uma campanha eleitoral. Ele diz ainda que Rodrigo Maia deve articular a cassação do mandato de deputado de Eduardo Cunha. A pacificação do Centrão depende disso. Sem um líder, sem um aglutinador como o Eduardo Cunha, o Centrão fica mais frágil e é mais fácil de ser conduzido. Eu levantei aqui alguns projetos polêmicos que aconteceram durante a gestão de Eduardo Cunha, que ou foram debatidos, colocados em pauta, ou foram até aprovados e estão no Senado. Possibilidade de dificultar o aborto legal, aquele de que foi estuprada, por exemplo. Permissão às igrejas de contestar o STF, uma lei que criminaliza a heterofobia, o Estatuto da Família, que se reconhece como família sendo a união estável entre mulher e homem e os seus descendentes. Demarcação de terras indígenas pelo Congresso, redução da maioridade penal e ocultação de símbolo de transgênicos para alimentos industrializados que usam esse tipo de alimento que foi desenvolvido aí com essa tecnologia da transgenia. Ayrton, tudo isso que eu falei aqui, tem alguma coisa? O Rodrigo Maia já disse assim, nós vamos deixar isso em segundo plano. Você acha que ele está certo, está errado? Qual a sua opinião? Eu acho que o Rodrigo Maia pode ter boas intenções, mas o ideal, pela minha experiência, é que a pauta seja decidida pelo conjunto da liderança dos partidos. A pauta é uma coisa muito séria. Você tem vários partidos, nem sempre partidos com posições políticas definidas, mas com representação na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, quem deve fazer a pauta? O presidente se organiza, reúne os líderes partidários e aí os líderes partidários e o presidente aprovam uma pauta. Essa pauta tem que ser obedecida. Eu, quando fui deputado, fui líder, e era no tempo da ditadura, nós tínhamos uma pauta que obedecia, o presidente da Câmara convocava os líderes, éramos 4 líderes, Ivete Vargas, Bocaiúva Cunha, eu, Freitas Nobre e Nelson Marquesan. E essa reunião vinham os assuntos prioritários de interesse nacional para a pauta. E nós nunca negamos, isso durante a ditadura, hein, em aprovar uma pauta que tivesse objetivos nacionais pela frente. Eu acho que isso pode se repetir, eu não quero que fique na mão, como ficou no Eduardo Cunha, a decisão de fazer a pauta. Tem que ser uma coisa mais democrática. Vila. Foi bem destacado pela reportagem, o Rodrigo Maia é um mandato tampão, até 1º de fevereiro, quando toma posse o novo presidente eleito pelos deputados e tal. Até lá, o que ele vai ter? Agosto, o mês inteiro quase da Olimpíada. Terminou a Olimpíada, começa a campanha municipal.
A eleição na primeiro domingo de outubro, em algumas cidades haverá segundo turno, portanto ocupará uma boa parte do mês de outubro. Então, agosto, Olimpíada, setembro, campanha municipal, outubro, eleição, em algumas cidades em 2 turnos. Aí sobra o finalzinho de outubro e o mês de novembro, porque dezembro também não vai ter nada, porque tem o Natal. Em janeiro é recesso, e em fevereiro ele entrega o cargo. Ou seja, tudo que ele falou, registra aí. Não vai acontecer nada disso, é conversa fiada, conversa para boi dormir, vaca, porco, né? Como diria o ex-governador Newton Cardoso, os porcos, os equinos, como ele chamava os porcos, né? Tem os porquinos, equinos. Grande Newton Cardoso, corrupto como poucos. Está solto, porque todo corrupto no Brasil rouba e fica solto. A coisa toda, não vai acontecer nada, reforma trabalhista, previdenciária, política, sabe o que vai acontecer? Nada. No máximo vai aprovar uma outra coisinha, de resto é conversa fiada. E o novo presidente da Câmara dos Deputados é o convidado do programa Roda Viva desta noite. Não perca, programa excelente logo após o Jornal da Cultura. Se você permite, Ricardo, rapidamente, eu acho que tem que acontecer alguma coisa. Porque se não houver um processo legislativo que ajuste as mudanças que estão sendo pretendidas, o que vai acontecer nesse país? Então, vai ter que acontecer. Esse Rodrigo Maia, fui colega do pai dele, tem essa missão de fazer votar os projetos transcendentais para a transformação da sociedade brasileira. Aí só falta aparecer o Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa. Numa tentativa Quem sabe? Parece o coelhinho, então, aí parece todo mundo. Não estou vulgarizando. Não vai estou vulgarizando. Nada. Registra. Eu acho que não é por causa dele, não. Não tem nada a ver com o Rodrigo, não. Não há tempo. Esse não é o problema do presidente. Que esse presidente está demonstrando boas intenções e nós temos que apoiá-lo. Mas não vai acontecer nada. Pode Numa registrar. tentativa de reanimar o setor imobiliário que está sofrendo com a crise, a Caixa Econômica Federal vai passar a financiar imóveis de até 3 milhões de reais. Além disso, a cota do financiamento vai subir de 70% para 80% no caso de imóveis novos e de 60% para 70% no caso de imóveis usados. A Caixa vai permitir também a transferência de financiamento imobiliário contratado com outras instituições. Chega a 7.500 o número de presos depois do golpe fracassado na Turquia. O presidente defendeu a retomada da pena de morte no país. O parlamento vai decidir se aprova ou não a medida. Soldados, generais, juízes e funcionários do alto escalão estão presos, entre eles um assessor direto do presidente. A Turquia declarou que o ex-chefe da Força Aérea, Akin Öztürk, confessou ter liderado o golpe no fim de semana. Mas as TVs locais negaram a declaração. Ele apareceu nas imagens preso e com marcas de tortura. A ordem é deter suspeitos e apoiadores do golpe militar. Esta foto, publicada na internet, mostrou soldados deitados no chão, seminus, com os pulsos amarrados. Governadores e prefeitos também foram suspensos. O presidente Tayyip Erdogan prometeu limpar o país do vírus do golpe e defendeu a volta da pena de morte. A União Europeia pediu moderação, defendeu o respeito ao Estado de Direito e disse que a Turquia não poderá integrar o bloco caso reintroduza a pena capital. Os Estados Unidos também condenaram a medida considerada vingança contra opositores. Nas ruas da capital, as marcas do golpe fracassado ainda estão visíveis. Na última sexta-feira, uma facção do exército aproveitou que o presidente estava viajando para tentar tomar o poder. A população reagiu e foi às ruas enfrentar os militares. 290 pessoas morreram e 1.400 ficaram feridas. Hoje, a Turquia pediu a extradição do clérigo Fethullah Gülen, que mora nos Estados Unidos desde 1999. Ele é o principal rival político de Erdogan e foi citado como um dos mentores da Operação Frustrada. Em entrevista na TV, Gülen sugeriu que o golpe tenha sido uma encenação para dar mais poder ao presidente. Erdogan já foi 2 vezes primeiro-ministro e assumiu como presidente em 2014. Desde então, ele busca mudar a Constituição para se fortalecer. No sistema parlamentarista da Turquia, o presidente tem poderes limitados. Erdogan vem impondo perseguição à imprensa, a opositores políticos e parlamentares curdos, além de estar reformando o exército para aumentar sua influência e controle dentro do comando militar. A contraofensiva do Erdogan tem 7.500 presos, sendo que desses 6.000 são militares, 8.000 policiais afastados dos postos, 3.000 juízes afastados de seus postos. Era de se esperar que depois de um golpe como esse, ele pelo menos
afrouxasse um pouco e olhasse o que está motivando esse golpe, mas a contraofensiva tem sido violenta, inclusive com pena de morte. Ele está respondendo de uma maneira muito violenta, pouco democrática, a tentativa de uma ruptura de uma democracia, ou é normal que isso esteja acontecendo? Não, isso é tudo muito estranho, viu? Acho que precisa dar um pouquinho tempo ao tempo para entender o que foi esse golpe. Realmente, quais eram os grupos políticos que estavam dando golpe. Não está nada claro ainda. Agora, que o presidente está usando disso para impor a sua força política, avançar sobre os outros poderes, o legislativo e o judiciário, e especialmente um poder que é chave na Turquia, que é o exército. O exército é central na estrutura de poder na Turquia, porque tem a ver com a república criada após o fim, a destruição do Império Turco-Otomano e a derrota na Primeira Guerra Mundial, toda a laicização do Estado em que o exército jogou um papel fundamental. Então, para muitos, inclusive, quando teve a questão do golpe, imaginou que seria a volta do laicismo, né? Que estava por trás contra as questões religiosas que ele, de pouco em pouco, o Erdogan está pondo. Parece que não é. Na final, não está claro qual é o sentido. Agora, que ele quer prender, quem quer prender juiz faz tudo isso, é ditador. Isso não é democracia, não. Agora, o Ayrton, ele está querendo até pena de morte para quem teria participado do golpe, e a União Europeia já disse assim, se aprovar, não entra. Bom, em primeiro lugar, era um governo eleito? Era. Militares tentaram dar o golpe, não conseguiram. Então, olha, povo turco é que é responsável pela manutenção do regime democrático. Por quê? Porque os militares não conseguiram controlar os meios de comunicação ligados à internet. Se ele tivesse controlado, o presidente Erdogan não tinha conseguido passar a imagem de que estava vivo, a realidade de que estava enfrentando os golpistas, e não podia ter utilizado esta rede social para poder defender a democracia. Tanto é que ele foi apoiado por as várias tendências políticas turcas contra o golpe militar. Então, acima de tudo, você tem um golpe militar de um lado e um presidente eleito do outro. E não há dúvida sobre isso. Esse líder religioso que está nos Estados Unidos, talvez tenha agido como Khomeini agiu, só Khomeini agiu com sucesso quando conseguiu destituir o Shah da Pérsia, o Shah do Irã. Então, eu acho que é uma tentativa frustrada de golpe que tem que ser combatida com todo rigor. Se aqui no Brasil algumas autoridades tivessem reagido à tentativa de golpe que houve em 64 e o golpe que se deu, talvez não tivesse acontecido isso. Daqui a pouco, a Polícia Federal desvenda esquema de superfaturamento no tratamento do mal de Parkinson. E ainda começa a convenção republicana que vai oficializar a candidatura de Donald Trump. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Dopamina e revelou um esquema de fraude envolvendo funcionários do maior hospital de São Paulo e que deu prejuízo de 18 milhões de reais aos cofres públicos. O esquema funcionou entre 2009 e 2015 e envolveu a realização de pelo menos 150 cirurgias. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 4 de condução coercitiva. Os suspeitos foram ouvidos e liberados. Segundo as investigações, um neurocirurgião do Hospital das Clínicas, em acordo com um dos administradores do hospital, orientava os pacientes com mal de Parkinson a buscar a justiça para conseguir liminares, indicando a urgência na realização de um implante no cérebro. O mal de Parkinson é uma doença degenerativa dos movimentos, causada pela má função dos neurônios devido à falta de um neurotransmissor chamado dopamina. Daí o nome da operação de hoje. Com a ação judicial, a compra do equipamento usado na cirurgia era feita sem licitação. O valor saltava de 27 mil, numa compra regular, para 114 mil reais. Segundo a Polícia Federal, o médico acusado de envolvimento no esquema tinha uma clínica particular e emitia notas fiscais para a empresa fornecedora dos equipamentos, como se tivesse prestado serviços a ela. A empresa depositava esses valores ou remunerava como se fosse pagamento de um serviço, mas na verdade era tudo indica que seria pagamento de propina. Esta não é a primeira vez que uma fraude do tipo é descoberta. No Rio Grande do Sul, uma CPI da Assembleia Legislativa pediu o indiciamento de 4 médicos, 2 donos de empresas fornecedoras de próteses e uma advogada. Eles são acusados de montar um esquema que envolvia ações na justiça contra o governo e os planos de saúde para bancar procedimentos superfaturados. São valores muito expressivos, às vezes 10 vezes mais o valor original. Essa é uma conta que, lá no momento do reajuste,
vai voltar para o consumidor. Desde 2010, o Conselho Nacional de Justiça recomenda que os tribunais formem núcleos de apoio técnico para decisões sobre remédios e equipamentos de saúde. Mesmo assim, o Ministério da Saúde gastou no período mais de 2 bilhões de reais atendendo medidas judiciais. Se vem um indivíduo numa sociedade democrática de direito com uma receita médica dizendo que com aquele medicamento ele pode ser salvo ou pode melhorar muito as suas condições de saúde, ele diz o seguinte: ele é um direito do cidadão e ele tem que ser respeitado. A Vânia Van diz aqui com um tom de indignação, Marco Antônio Villa, superfaturamento no mal de Parkinson, é o país das Olimpíadas superfaturadas. Eu acho que é aquela coisa do Castro Alves lá, horror, nada mais que horror. A gente vê o Brasil assim, roubando dinheiro do mal de Parkinson. Você imagina os doentes com mal de Parkinson, 18 milhões, quadruplicaram o preço do marca-passo. Isso é um absurdo, né? É que é tanto escândalo que a gente esquece. Por exemplo, vocês lembram? O Paulo Bernardo, que roubou o ladrão, o bandido da Operação Custo Brasil, estava roubando dinheiro de aposentado idosos, bandidos do PT. Tu não pode esquecer. Agora mesmo, eu peguei a revista Isto É do domingo e vi a Dilma. A sua filha, genro e neto, eles têm 8 carros blindados servindo a filha dela e o genro. Sabe para quê? Com 16 funcionários, com segurança, motorista. Para que levar no pet shop, clínica de estética, cabeleireiro, escola, pilates, coitadinha da filha, pagam com o nosso dinheiro. É um bando de sem vergonha. Sabe como resolve? Prisão perpétua para os corruptos. Ayrton. Olha, essa questão dos neurotransmissores são instalados no cérebro para a questão do mal de Parkinson. Isso é uma tecnologia muito avançada e o Brasil estava desenvolvendo com muita competência. E agora esses corruptos trazem à baila essa questão da forma mais negativa possível. Enquanto nós devíamos aplaudir o avanço que temos nessa área, nós temos que recriminar esses corruptos que abusam do poder que têm para manipular. Agora, é direito do cidadão buscar na justiça apoio para ser atendido pelo serviço de saúde. É direito dele obter os remédios, porque a Constituição garante a saúde para o brasileiro, é constitucional. Por isso eu não censuro nenhuma decisão judicial que tenha acolhido pedidos, porque o juiz analisa e aprova se deve ou não conceder o direito de exercer a compra daquele remédio, ou a entrega daquele remédio, ou atendimento médico determinado. Preocupação com a violência marca o início da Convenção Republicana nos Estados Unidos. O evento vai durar 4 dias e deve oficializar a candidatura de Donald Trump à eleição presidencial americana. O primeiro dia da convenção teve protestos fora e dentro da arena de Cleveland. Manifestantes pediram um boicote a Trump, acusado de fazer declarações racistas e anti-imigrantes. O candidato vai tentar unir o partido em torno dele e também lidar com a questão da insegurança provocada pela tensão racial. Os Estados Unidos foram palco de mais um ato de vingança contra a polícia. Ontem, um ex-fuzileiro armou uma emboscada e matou 3 agentes, entre eles um policial negro na Louisiana. Gavin Eugene Long, de 29 anos, atraiu os policiais para um endereço e matou os agentes a tiros. Na internet, ele deixou um vídeo criticando o chamado racismo policial. From victims fighting their bullies. Há 2 semanas em Dallas, outro fuzileiro também matou 5 agentes brancos. O estopim da nova crise foi a morte de Philando Castile e Alton Sterling no início do mês em ações da polícia. Donald Trump pretende se colocar como candidato da lei e da ordem e favorável à liberdade do porte de armas. Em instantes, a Rússia pode ser excluída de todas as competições da Olimpíada e da Paralimpíada do Rio. E uma animação brasileira sobre uma menina refugiada vence o Festival de Cannes. A Rússia pode ser excluída de todas as competições da Olimpíada e da Paralimpíada do Rio. O pedido foi feito pela Agência Mundial Antidoping ao Comitê Olímpico Internacional, depois de confirmar que o governo russo participou do esquema de doping nos Jogos de Inverno de 2014. O presidente Vladimir Putin negou as acusações e atacou as agências antidoping, especialmente a dos Estados Unidos. A Pampulha, em Belo Horizonte, é o 20º monumento brasileiro a ser reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. O conjunto arquitetônico nasceu da genialidade de Oscar Niemeyer e é um orgulho para o país.
cenário de cartão postal que ganhou fama no mundo como marco do modernismo. Rende muita coisa bonita, né? A própria igreja aqui atrás é um marco, né? E a natureza em volta da represa realmente maravilhosa. O conjunto arquitetônico da Pampulha agora é patrimônio cultural da humanidade. Eu acho que é muito importante para a visibilidade da cidade, dessas obras para o mundo, né? O projeto nasceu dos desenhos em curva do arquiteto Oscar Niemeyer, feito sob encomenda pelo visionário prefeito Juscelino Kubitschek no começo da década de 1940. Primeiro conjunto arquitetônico ultramoderno que já se viu nesta parte do continente. Em 3 anos estava pronto o conjunto formado pelo Yacht Club, a Casa do Baile, o Cassino, depois transformado em museu, e a Igrejinha da Pampulha, com as curvas que imitam as montanhas de Minas. Concreto e natureza integrados na paisagem. O museu ganhou jardins de Burle Marx, a igrejinha, painéis de Portinari e esculturas de Alfredo Seschiatti, ícones do modernismo brasileiro. A Pampulha enfrenta desafios para manter o título da Unesco, que fez exigências como a demolição de anexos construídos nos monumentos, a reforma de praças e a despoluição da água. A prefeitura promete cumprir em 3 anos. Senhores, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Cultura. Bom, a gente termina com a animação brasileira, que é a grande vencedora do Festival de Criatividade de Cannes. Malak e o Barco é baseada na história real de uma menina de 7 anos, sobrevivente de um barco com refugiados que cruzou o Mediterrâneo. O curta alerta sobre a crise humanitária na Síria e os abusos contra os menores de idade. O filme ganhou 5 leões em Cannes, entre eles o prêmio máximo do festival. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do Jornal da Cultura. Anote aí, youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Uma boa noite. كانت كتير كبيرة، أنا أول ما شفتها خفت. أيوة وقت ما مشينا شوي المي دخلت على البلم وكل ما نمشي يطرش علينا مي وكنت بردانة كتير كتير كتير. بعد ما بردت خفت كتير 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 كتير. حاسة أن أمي نغرق يطب البلم هيك جوا نغرق. كل مرة بمشي جوا